tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai trabalhar com uma ferramenta de condicional que se chama Switch. Vamos entender um pouco como a gente vai usar essa. Eu já abri aqui o nosso ambiente de trabalho para adiantar algumas coisas e a gente vai trabalhar hoje com mais 3 ferramentas. Hoje nós vamos trabalhar com a ferramenta Switch, Switch Case e Default Case. O legal dessa funcionalidade dela é quando a gente quer colocar muitas coisas dentro de um bloco baseado numa condicional, no comparativo de uma variável. Por exemplo, se for segunda-feira, eu quero que ele faça uma coisa. Se for terça-feira, eu quero que ele faça outra coisa. Se for quarta-feira, eu quero que ele faça outra coisa. Então, de vez em a gente ficar usando um monte de if, else ou else, if, a gente condiciona isso a um switch. E a gente coloca quantas condições a gente quiser, baseado numa variável que a gente vai colocar aqui, que é o valor a ser verificado, e a gente coloca nossas condições. Vamos trabalhar com os dias da semana. Vamos colocar o nosso switch aqui. Vamos definir primeiro uma variável. Aprenderam na aula. Se você não sabe como definir uma variável, como usar variáveis, a gente tem uma aula aqui, eu vou deixar nos cards aqui em cima para você ir lá nessa aula de variável. O nome dessa variável vai ser dia. E a gente vai definir um valor como segundo. Beleza? E agora a gente vai puxar a nossa ferramenta Switch. E a gente vai definir aqui o valor a ser verificado é o valor da variável dia. A nossa variável que vai ser verificada, analisada, baseada nas condições abaixo, vai ser dia. E agora nós vamos colocar as nossas condições, que são os case. O que esse case ele impede? Você lembra que no if a gente tinha o operador aqui, o primeiro operador, o operador e o segundo operador? Aqui é um pouco diferente, mas o contexto é quase igual. Baseado no primeiro operador lá em cima, baseado na variável do switch, o que nós queremos comparar nessa variável que vai ser jogada aqui agora? Eu quero falar o dia for igual a segunda, eu quero que ele faça esse case aqui. Vamos colocar de exemplificação aqui, eu vou exibir mensagem. E eu quero que ele apareça o valor da variável dia aqui dentro. Mas e se for terça? Como é que eu faço agora? Se eu quisesse colocar terça, se fosse igual a terça, é só eu puxar outro case e falar se for terça. Se dia for igual a terça, eu quero que ele imprima o dia da semana. E assim sucessivamente. Vamos colocar mais um aqui, ó. Ó que legal. Eu vou colocar aqui embaixo de propósito, para a gente poder explicar uma coisa para vocês depois. Eu vou colocar aqui, ó, dia não definido. Eu já vou entender o motivo. Nessa estrutura, como é que vai acontecer? Quando ele vai rodar, ele vai definir um valor para a variável que a gente está colocando aqui no dia. A gente colocou segunda. E ele vai rodar esse switch. Ele vai pegar a variável e vai comparar com o primeiro case. Se nesse case dia for igual a segunda, ele vai fazer esse aqui. Se for igual a terça, ele vai fazer esse. Se for igual a quarta, vai fazer esse. Se for igual a quinta, vai fazer esse. Legal? Vamos testar para ver o que vai acontecer? Olha onde ele parou, na segunda. Nós definimos isso. Interessante. E se eu mudar o valor? E aí ele jogou lá embaixo o dia da semana não definido. Nós já vamos entender porque eu coloquei isso aqui de propósito. Vamos mudar o dia aqui? Vamos mudar para terça. Ele foi para quarta. Para terça. Ele foi para terça-feira. E assim vai acontecer em todas as especificações. Tá? Um detalhe aqui no case, tá? Nós também podemos mudar os operadores aqui, tá? Aqueles operadores podemos colocar igual a, diferente de, maior que, maior ou igual a, menor que, menor ou igual a, contém, não contém, está vazio, não está vazio, começa com, não começa com. Se você tiver alguma dificuldade para entender esses operadores, deixa um comentário aqui no vídeo, que aí eu faço uma aula explicando todos os operadores. Legal? Curtiram? Entenderam aqui como é que funciona? E aí você me fala, Henrique, mas essa mensagem que você deixou aqui, o que acontece? Se eu colocar um dia aqui que não existe, vamos colocar o dia aqui, vamos colocar o dia Pedro. O dia Pedro existe? Não existe. Ele passou e não existe, colocou um dia como um dia não definido. Só que tá estranho esse dia não definido. Ele vai, mostra aqui pra nós o dia, depois lá no final ele mostra o dia definido. Eu não quero isso. Ou tem um dia ou não tem um dia. Se ele conseguir encontrar o dia, por que não tem um dia definido? Exatamente, eu coloquei isso aqui de propósito para te mostrar essa ferramenta aqui, ó, Default Case. O que o Default Case vai fazer? Se nenhuma dessas opções forem verdade, ele vai fazer o default. Vamos testar aqui, que na lógica não tinha dia Pedro, então ele tem que parar aqui. Vamos ver? Olha aí, ele parou. Entendeu? Olha que interessante. Tanto quanto no else que a gente usou, a gente também pode usar um case default. Quando nenhuma das opções é verdadeira, ele vai fazer o default.
ok? A gente também vai usar isso muito para fazer validação de campo, de regras de negócio. Um outro detalhe, Henrique, e se eu tiver duas segunda-feira dentro do case? Se eu tiver duas verdades dentro do case, qual que ele vai fazer primeiro? Ele vai fazer as duas? Vamos testar, vamos ver o que o Power Automate vai trazer para nós. Ó, e a gente vai colocar aqui embaixo aqui, ó. Eu vou pôr na sexta aqui, ó. Não tinha copiado a informação na sexta. Vamos pôr na sexta aqui, ó. Nós temos uma segunda aqui no primeiro e uma segunda aqui embaixo. Vamos ver o que ele vai trazer para nós. Não trouxe nada porque a gente definiu o Pedro ainda, então a gente esqueceu de mudar a variável. Vamos voltar lá. É muita coisa, a gente acaba esquecendo também. Vamos mudar aqui o valor avaliado, vamos colocar como segunda. Aí que legal. Segunda-feira. Achou o primeiro. E aí? Acabou. Exatamente. A primeira condição que der verdadeiro, ele vai fazer e depois ele vai desconsiderar as demais. O que eu quero que vocês entendam, em regra de negócio, você tem que entender o que é prioridade. Se a prioridade é segunda é primeiro. Se é terça, se é quarta, quinta é quinta e assim sucessivamente. Entendeu como é que funciona o switch case? Essa é uma ferramenta que vocês vão usar muito. De vez de ficar usando if indentado, muito if, else if, a gente pode usar um switch que economiza a linha de código e deixa o nosso código mais enxuto, economizando memória e processamento. Espero vocês na próxima aula. E dúvidas, deixem nos comentários aqui abaixo e já inscreve e compartilhe esse vídeo com a galera. Te vejo até a próxima. Falou, tchau, tchau. Fui!